Com 292 anos, desde a sua fundação, pelo português Antônio da Costa Nogueira, Barroso tem muita história ainda desconhecida. Mas, ultimamente, temos tido acesso a documentos e informações sobre barrosenses nos séculos XVIII, XIX e início do século XX que foram importantes, não apenas na nossa terra, mas também por onde passaram. E nesta série, aqui na Rádio Liberdade FM, estamos falando sobre os filhos de Barroso, membros da nobreza brasileira do século XIX. E hoje vamos conhecer Francisco das Chagas Campos, o Barão de Itapecerica. Filho de João Luiz de Campos, Barão do Patusca, neto de Gabriel Gonçalves Campos e bisneto de João Luiz Coelho de Garre, que herdou a fazenda do Barroso de Antônio da Costa Nogueira. E quem conta a história do Barão de Itapecerica é o pesquisador e genealogista Eustáquio Silva. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui é o Eustáquio, mais uma vez. Estamos aí falando sobre personalidades da nossa história. E hoje nós vamos estar falando sobre o Francisco das Chagas Campos, ou conhecido como Barão de Itapecerica. Francisco das Chagas Campos tem uma ligação muito forte com Barroso, Desde do Barão de Montes Claros, que nós começamos a falar, até agora o Barão de Itapecerica, eles são descendentes diretos do João Luiz Coelho de Garre e da Dona Albina, que foram o segundo proprietário e sobrinho do Antônio da Costa Nogueira e o segundo proprietário da fazenda do Barroso. O Francisco das Chagas Campos, ele nasceu aqui na nossa região em 1842. Ele era filho do João Luiz de Campos, que nós falamos a semana passada, que era o que iria ganhar o título de Barão do Patusca, e da Dona Rita. Ele se casou aqui com a Dona Maria Jacinta de Campos e teve uma vida muito ativa na política da região, Ele recebeu o título de Barão de Itapecerica em 10 de agosto de 1889. Então ele ficou assim por pouco tempo com o título de Barão de Itapecerica, Ele também teve na participação quando o Dom Pedro II esteve aqui em São João del Rei. Ele teve presente, ele se encontrou com o imperador, juntamente com a família dele. Ele foi presidente da Câmara de Tiradentes, São José del Rei, a antiga São José del Rei. Uma curiosidade é que quando foi mudar o nome da cidade de São José del Rei para Tiradentes, a reunião estava sendo presidida, a reunião da Câmara estava sendo presidida por ele, pelo Francisco das Chagas Campos, o Barão de Itapecerica. E ele, na época, teve ali aquela questão, já tinha acontecido o golpe do 15 de novembro, que colocou a República no lugar da monarquia, e ele estava presidindo a reunião da Câmara em Tiradentes, e houve ali uma agitação e ele então resolveu mudar. Ele, juntamente com o irmão e com o próprio pai, resolveram mudar o nome da cidade para São José do Tiradentes. Ele foi coronel também da Guarda Nacional, ele teve a patente de coronel da Guarda Nacional, e ele era membro e filiado ao Partido Liberal. Quando houve a emancipação de Prados, ele foi o primeiro presidente da Câmara de Prados em 1890. Ele esteve ali juntamente com a família nas negociações de emancipação da cidade de Prados, e ele foi o primeiro presidente da Câmara lá. E ele faleceu em Belo Horizonte em 1914. Ele já estava fora da política e ele vai embora para Belo Horizonte, onde ele tinha uma casa, ele tinha uma residência em Belo Horizonte.
Hoje ele deixou também uma grande descendência, né, na nossa região, tanto em Prados quanto em BH. E eu quero agradecer aqui, Luciano, a oportunidade que você me deu de contar para os nossos queridos barrosenses um pouquinho da nossa história um tanto desconhecida, né, desses personagens, né? Eu sou o radialista Luciano Nascimento, trazendo para o rádio a história de Barroso. E nesta série conhecemos os filhos de Barroso que foram nobres do Império do Brasil, os barões nascidos em nossa terra. Com texto e narração do pesquisador e genealogista Eustáquio Silva.